Olá, meus caros, aqui é o Talk Boy. Chegamos aqui num filme de 1992 que é Soldado Universal, Universal Soldier, que é um filme de ação e ficção científica militar de 92, dirigido por Roland Emmerich, o mesmo de Independence Day, que eu não vi até hoje e nunca vou ver. Produzido por Alan Shapiro, Craig Baumgarten e Joe B. Michaels, e escrito por Richard Rusten, Christopher Letch e Dean Devlin. Aí temos spoilers aqui que eu não vou ressaltar aqui. Soldado Universal foi lançado pela TriStar Pictures em 10 de julho de 1992. O filme recebeu críticas negativas e arrecadou 120 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de 23 milhões de dólares. A produção deu origem a uma série de filmes. A sequência cinematográfica Soldado Universal Retorno, que é um filme bom também, que eu vou falar dele. A sequência alternativa Soldado Universal Regeneração, aí começou a apodrecer. O filme independente Soldado Universal Dia do Juízo Final, uma bosta também. E 2 filmes lançados diretamente para a TV: Soldado Universal 2, Irmãos de Armas, e Soldado Universal 3, Negócios Inacabados. Puta, olha isso aqui. Foi a primeira colaboração cinematográfica entre Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren na série. Dolph Lundgren é o ator de Rock 4 e de vários filmes de ação na época dos anos 80, como Red Scorpion, O Justiceiro de 89 e He-Man, que é um filme também muito bom, Mestres do Universo, adaptado, né, obviamente, do desenho He-Man, tá? Enfim. Bom, aqui, né, algumas informações básicas do filme. Eu já ressaltei que esse filme, ele teve uma recepção negativa, embora seja o filme mais caro da história do Jean-Claude Van Damme, né, da carreira dele, da filmografia dele, na verdade. O Van Damme, ele começou a trabalhar com grandes estúdios, né, por conta da fama que ele obteve lá com o artista marcial. Enfim, quando se falava em filmes de ação, era o Van Damme, não adianta. Embora o Dolph Lundgren, ele também fez a sua carreira ali, ele fez o sucesso, na verdade. Aí o Dolph Lundgren passou a trabalhar também com outros estúdios, mas quando se fala em filme de ação, era o Van Damme que dominava ali, ele era o mais famoso, e não tinha um outro ator, né, assim, por exemplo, que pudesse interpretar o mocinho, viver o mocinho no nível do Jean-Claude Van Damme. Aqui temos o Dolph Lundgren, e o Dolph Lundgren, no Rock 4, ele faz o Ivan Drago, e o Ivan Drago é um papel de vilão, né, depois a gente viu o Dolph Lundgren em alguns filmes onde ele estrela o papel como mocinho, policial, né, que tava lá desvendando o crime, algumas coisas assim, alguns casos, né. Enfim, mas aqui a gente vê novamente o retorno do Dolph como vilão. O retorno do Dolph Lundgren como vilão. E ele faz um vilão muito foda aqui, cara. Eu vou só dizer o nome dele do vilão, que é o Sargento Andrew Scott. Enquanto o personagem do Jean-Claude é o soldado Luke Devereaux. E eu acho que foi um dos crossovers, né? Contando o crossover Fred vs Jason, que se deu lá no Novo Milênio, foi um dos crossovers meu que eu mais gostei, viu? Olha, eu mais gostei. E esse crossover foi nos anos 90. Tá? Nos anos 90. Então a gente teve aqui Van Damme contra Dolph Lundgren, sabe? Você vê isso no cinema na época. Hoje é claro que hoje, dependendo, né, acho que do tanto que o Van Damme fez filmes ao lado do Dolph Lundgren, filmes ruins, medianos, até bostas, isso já não, pode ser que não funcione mais, cara, mas se você assistir o Soldado Universal, e voltando à época dos anos 90, os crossovers, né, entre os heróis da ação, pô, ele é do caralho, e pra mim funciona até hoje. Aí o filme tem uma história muito simples, né? O Jean-Claude Van Damme, ele faz o Luke Devereaux, ele é um cara, um soldado, né, enfim, né, um soldado da guerra ali, que ele simplesmente acaba não concordando com as ações um tanto quanto insanas por parte do personagem do Dolph, né, que é o Andrew Scott. E quando o Andrew Scott começa a passar dos limites, o personagem do Jean-Claude, que é o Luke, ele se rebela contra o Dolph Lundgren. Não vou dizer aqui sobre quais circunstâncias isso acontece. E quando ele se revela, ambos, né, de uma forma que eu não vou revelar aqui, eles são mortos ali na guerra, né, no Vietnã. Então no Vietnã, né? O filme começa, os créditos iniciais do filme, Vietnã ali. E são mortos ali. Aí depois eles retornam, né, eles voltam à vida, são ressuscitados com máquinas de combate. Então essas máquinas de combate é um projeto chamado Soldado Universal. Aí esses soldados, né, eles são ressuscitados, mas quando eles são ressuscitados, eles começam a carregar memórias de sua vida passada. Então tanto o personagem do Jean-Claude como do Dolph Lundgren, eles começam a carregar lembranças do passado. E essas lembranças vão fazer com que ambos, né, ainda mais o personagem do Jean-Claude, que ele é o mocinho, o herói, ele volte às suas origens. Então o que significa? Né? Mais um spoiler do filme de leve, o personagem do Jean-Claude, que é o Luke Devereaux, ele só quer voltar para casa onde ele mora com seus pais, né, numa fazenda, tá? Ele é fazendeiro, o personagem do Luke. Enquanto o personagem do Andrew Scott, o personagem do Dolph, ele só quer saber de voltar a ser aquele sargento casca grossa e insano, e tem algumas cenas desse filme que são realmente muito insanas, quando o personagem do Dolph, ele está num supermercado e ele começa a disparar contra praticamente não que ele vê, né, mas praticamente quem ele acha que deve se fuder ali, né? E até a polícia mesmo não consegue apreendê-lo.
e ele se energiza, ele acaba se energizando, né, com um soro, que eu não vou dizer aqui, também não vou revelar esse spoiler, porque é um spoiler muito importante do filme. É um soro que faz com que esses soldados universais eles passem a não enfraquecerem, tá? Então é praticamente quase que uma espécie de anabolizante. E esse anabolizante, usado em demasia, vai tornar o soldado universal ainda mais poderoso. Mas aqui eu acho, na minha opinião, cara, eu quando fui ver esse filme no cinema, eu acho que é um filme que eu gostei mais do personagem do Dolph Lundgren, que eu sempre gostei de vilões, né? Desde o Paul Young, enfim, né, cara, o Joe Pestana ali também, que é do filme do Jean-Claude Van Damme, e até outros vilões, né? Eu acho que o personagem do Dolph Lundgren é aquele personagem que eu, particularmente, aqui falando por mim, simpatizei mais, cara, porque ele caça o Van Damme do filme, ele vai caçando, e até chega a hora do fight final, né, da luta final entre os dois, e é muito foda, cara. Eu lembro que eu vi matérias da revista 7, Terror e Ficção, Van Damme, né, dá o sangue, Soldado Universal, alguma coisa assim, tinha na capa ali o Army of Darkness 3, né, enfim, Uma Noite Alucinante 3, aquele sequência lá, bem chata, né, na verdade, de Evil Dead do Sam Raimi. Cara, é o seguinte, o vídeo já tá chegando ao fim, já falei muito aqui, Soldado Universal é um filme que eu avalio como nota 9.9, bem próximo de 10. Eu vou ficando por aqui, meus caras, um abraço a todos e saudações ao hater!